Movimento Cristão da Verdade e os Perigos da Propaganda. Rose. 18 de julho de 2025. Introdução. Estou compartilhando uma sessão que o Senhor colocou em meu coração, pois Ele revelou muito sobre os perigos do que está acontecendo no corpo de Cristo neste momento e, em particular, com os cristãos que estão envolvidos no movimento da verdade. Enquanto orava e estudava com o Senhor sobre esta sessão, recebi a palavra: o testemunho do meu filho é o espírito de profecia do Pai Abiba, e por isso ele quer que eu compartilhe todo o contexto e as informações que recebi que acompanham a palavra compartilhada. Eu só compartilho revelações adicionais de uma palavra, sob a orientação do Senhor. Por favor, levem tudo que for compartilhado ao Senhor em seu próprio tempo de oração para confirmação e novas revelações. Escrituras. Vejam na descrição do vídeo. Mensagem. Olá a todos! Vim aqui hoje para ministrar uma sessão e um aviso importante do Senhor, simplesmente chamado de Movimento Cristão da Verdade e os Perigos da Propaganda. Isso está alinhado com a palavra que recebi outro dia, que divulguei, que é a palavra mais recente, que se chama O Testemunho do Meu Filho é o Espírito de Profecia. Quando recebi de Abiba Pai no dia 13 de julho, recebi no contexto do que eu estava estudando e orando com o Senhor em relação a esta sessão. Então, ao fazer o estudo sobre o que preparar para esta sessão, a palavra veio de Abiba Pai. Por favor, se você ainda não ouviu, vá e ouça primeiro antes de ouvir esta sessão. Colocarei um link na caixa de descrição. Também haverá escrituras, como sempre na caixa de descrição, que acompanharão esta sessão. And also there will be scriptures, as always, in the description box that will go with this session as well. Então, Movimento Cristão da Verdade e os Perigos da Propaganda. Começarei com uma definição do que é propaganda e o que ela significa. Propaganda é a tentativa deliberada e sistêmica de moldar percepções, manipular cognições e direcionar comportamentos para alcançar uma resposta desejada. É uma forma de comunicação que frequentemente apresenta informações de forma tendenciosa ou enganosa para promover uma ideia ou agenda de causa específica. Embora a propaganda possa ser baseada em fatos, muitas vezes apresenta esses fatos seletivamente para evocar uma resposta emocional específica em vez de uma resposta racional. Portanto, para simplificar, o aviso do Senhor é que Satanás está usando os conspiradores cristãos para espalhar sua propaganda. A propaganda de Satanás para provocar uma resposta emocional, porque Satanás está condicionando as massas a aceitar suas mentiras, sua agenda e, finalmente, a aceitar o anticristo, que é, portanto, Satanás como salvador de todos. E ele também está usando os conspiradores cristãos para realmente remover Deus da mente dos homens e de tudo que é espiritual, de qualquer explicação sobre o que está acontecendo, não apenas no mundo terrestre, mas em todas as áreas de nossa realidade física. Então, entenda que Satanás tem sua propaganda e está espalhando muita coisa na esfera pública agora, mas ele vai usar os adeptos da teoria da conspiração cristã para compartilhar, e já os está usando para compartilhar sua propaganda e sua agenda. Então, o que é um adepto da teoria da conspiração cristã? Bem, eles foram chamados de adeptos da teoria da conspiração cristã, mas essencialmente são apenas cristãos que fazem parte desse movimento da teoria da conspiração. Agora, o movimento adepto da teoria da conspiração se concentra em tudo que está fora da única verdade, que é o nosso Deus. Jesus Cristo é nosso Salvador, Jesus como Filho de Deus e nosso Abba Pai. Portanto, embora chamem a verdade de movimento, a única verdade que nunca exaltam ou glorificam é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Rei Yeshua. Eles sempre tiram Deus da equação. The one truth that they never exalt or glorify is our Lord and Savior, Jesus the Christ, our King Yeshua. They always take God out of the equation. Eles se concentram apenas em teorias da conspiração e trazem tudo para esta realidade física. Assim, tudo que é espiritual eles reduzem a esta realidade física e somente a ela. E, sim, Satanás sabe que existe uma ânsia por conhecimento não apenas entre os descrentes, mas também entre a comunidade cristã.
E esses cristãos que participam de todas essas teorias da conspiração e desse movimento da verdade, Satanás sabe disso e atende tanto os descrentes quanto os cristãos. Ele injeta na esfera pública tudo o que tem a ver com explicações físicas sobre o que está acontecendo agora. Como eu disse, na Terra ou na esfera pública do mundo. Ele dará explicações espirituais aos cristãos, mas também para os cristãos, ele reduzirá o espiritual ao físico. Com os descrentes, ele não precisa fazer isso, porque eles já não acreditam no espiritual, ou mesmo que reconheçam que é verdade, eles o ignoram. E ele continuará dando-lhes conhecimento sobre tudo no mundo, tudo que é apenas físico. E qual é a diferença entre um cristão adepto da teoria da verdade e um descrente que está neste movimento? Bem, os cristãos professam Jesus como Senhor e aceitam tudo que é espiritual, mas eles apenas exaltam a escuridão espiritual em tudo isso. Eles apenas dão crédito a Satanás e aos demônios. Então, o que ambos têm em comum? O que eles têm em comum é que ambos se concentram em teorias da conspiração. Ambos reduzem tudo que é realmente espiritual e de Deus a apenas explicações físicas sobre tudo, exaltando, portanto, apenas o homem e a ciência. E assim, ambos os grupos têm seus corações longe do Senhor, mesmo os que defendem a verdade cristã, professam com os lábios que Jesus é o Senhor, mas seus corações estão longe de Deus, pois sua fé está em si mesmos e em seu próprio intelecto. Seus ídolos, mais uma vez, são o próprio intelecto e sua sede insaciável por conhecimento. Muitas vezes, acreditam que se trata do conhecimento de Deus e que estão fazendo a obra de Deus com tudo isso, mas não se trata do conhecimento de Deus, pois, embora leiam as Escrituras, não o fazem para conhecer a Deus. Eles apenas intelectualizam as Escrituras. Não querem conhecer o coração de Deus. Não querem conhecê-lo, nem conhecer os seus caminhos. Eles nem querem ter seus próprios corações transformados. Nunca se examinarão. Só estudam as Escrituras porque querem saber qual é a próxima grande profecia. They don't want to get to know him or his ways. They don't even want to have their own hearts transformed. They will never examine themselves. They only ever study the scriptures because they want to know what the next big prophecy is. Eles querem se apossar da próxima grande informação para compartilhar com todos, para exaltar o próprio intelecto. E fazem tudo isso sem realmente querer conhecer a Deus. Pensam que estão conhecendo a Deus lendo as Escrituras, mas isso não é, de fato, o verdadeiro entendimento ou conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus nas Escrituras é conhecer o seu coração e os seus caminhos, mas não é por isso que leem as Escrituras. E assim como os teólogos, eles querem apenas trabalhar as Escrituras usando o próprio intelecto. Eles não buscam a Deus, não pedem, não clamam, não oram para que o Espírito Santo abra seus olhos espirituais para qualquer coisa. O que acontece é que eles permanecerão apenas com seus entendimentos do que é físico, porque, sim, a Bíblia tem interpretações físicas de muitas coisas. Sabemos disso, mas quando conhecemos a Deus e queremos conhecê-lo em seu coração e buscamos o Espírito Santo para ter revelações através da leitura das Escrituras, então muito mais, muitas camadas se abrem para nós. Nossos olhos espirituais se abrem. Os significados e as verdadeiras profecias nos são revelados, mas somente quando buscamos a Deus em tudo isso, mas não é isso que os cristãos do movimento da verdade fazem. Eles querem resolver tudo sozinhos. Por quê? É para que eles possam exaltar o próprio intelecto. É para que se glorifiquem em tudo isso. Então, quando eles compartilham informações com pessoas diferentes, eles simplesmente se exaltam. E o intelecto deles tem que se desenvolver, e eles conseguem decifrar as Escrituras. Para eles, tudo se resume a estar certo, e não à verdade. Sim, eles estão descobrindo a verdade, mas em seus corações tudo se resume a querer estar certo sobre algo e apenas querer se glorificar em tudo isso. E isso é luxúria. Isso é orgulho. O orgulho está na raiz de tudo isso e por isso eles não têm tempo e não querem esperar no Senhor, eles continuam querendo pesquisar todas essas coisas, só querem resolver as coisas por si mesmos, porque não querem perder tempo cultivando esse relacionamento com Deus. Eles não querem ficar sentados esperando no Senhor, esperar pelas revelações do Espírito Santo, porque isso leva tempo. They don't want to sit and wait on the Lord, wait for Holy Spirit revelations because it takes time. Você não se sente tudo se abre de repente. Leva tempo.
Leva tempo para estudar e conhecer o coração de Deus, estar com Ele e ter um relacionamento com Ele. Mas não é isso que os adeptos da teoria da verdade cristã querem fazer. Eles só querem as respostas. Eles querem respostas rápidas, como se fossem imediatas, e por isso não perdem tempo. Querem resolver as coisas por si mesmos para obterem as respostas imediatamente, mas são sempre apenas interpretações físicas. Eles nunca terão revelações do Espírito Santo. Nunca entenderão as Escrituras com olhos espirituais. E isso é orgulho. Quando você não quer esperar pelo Senhor e pelo seu tempo perfeito para você, isso é orgulho. Eles usam as Escrituras como lema para continuar com seu apetite insaciável por teorias da conspiração e essa sede de conhecimento. Eles usarão Efésios 5 verso 11, que em algumas traduções diz, para expor as obras das trevas, mas na versão King James, que é o que eu uso, essa palavra, em vez de expor, é na verdade repreender, que tem um significado muito diferente. Portanto, até mesmo esta passagem pode ser, e é, tirada do contexto, e este será o lema deles. Devemos expor as obras das trevas, para que eles possam continuar apenas pesquisando sobre as trevas. E em Mateus 10 verso 16, sede prudentes como as serpentes. Eles também usarão isso fora de contexto novamente, só para continuar com essa ânsia de conhecimento e apetite por teorias da conspiração. E eu orei e pedi ao Senhor sobre isso, porque tudo o que precisamos fazer é orar e buscar a face do Senhor. Perguntei a ele sobre essas escrituras e quando as pessoas voltavam com essas escrituras e diziam, bem, é por isso que eu pesquiso tudo isso. E eu perguntei ao Senhor, eles estão certos nisso? Usando essas escrituras, é isso que elas realmente significam? E o Senhor me deu o exemplo de Ezequiel. Ezequiel lhe mostrou tudo o que estava acontecendo naquela época, a portas fechadas, nos templos em Jerusalém. A portas fechadas, eles adoravam Baal. E todos os anciãos eram assim e está considerada a elite da época entre todos os sacerdotes. Eles eram sacerdotes, faziam parte do sacerdócio. E este é o sacerdócio das trevas que Ezequiel viu e lhe foi exposto pelo Senhor. Então, foi isso que o Senhor me mostrou e revelou. Precisamos nos voltar para Ele. Ele nos mostrará todas as coisas. É Ele quem, quando dedicamos tempo para nutrir esse relacionamento, nos manterá seguros e abrirá nossos olhos para tudo. E se houver algo a ser exposto, Ele o fará. É Ele quem nos dará, não apenas a informação sobre o que está acontecendo a portas fechadas, mas a verdade, a verdadeira verdade sobre o assunto. E não é isso que você vê na esfera pública, porque é de Satanás. Satanás controla a mídia, as redes sociais, filmes e até mesmo programas de TV, notícias e tudo mais. Ele controla tudo, manipula tudo e condiciona as massas a aceitarem sua agenda. E ele usará a verdade cristã para fazer isso. Fim da primeira parte.